Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Irei resolver com você a prova de raciocínio lógico da banca IBF para o concurso da Polícia Militar da Bahia do ano de 2020. Então vamos para a resolução. Na primeira questão, nós temos uma questão sobre negação da disjunção. Ele já diz aqui de cara. Aqui tem o conteúdo da questão e aqui tem o gabarito, para que você possa estar pesquisando mais questões desse tipo. Observe a disjunção. Marcelo não gosta de futebol ou Bruno não gosta de natação. Assinale a alternativa correta que representa a negação dessa disjunção. Então aqui ele já foi bem legal, né? Já falou que é uma disjunção. A disjunção é uma proposição composta onde o conectivo é o ou. Então você tem lá a proposição P ou que. Para você fazer a negação dessa proposição composta, o que você vai ter? Você vai ter o não P, você vai negar a primeira parte, vai trocar esse ou, o ou aqui vai passar a ser um i, vai passar a ser uma conjunção, então vai trocar o ou pelo i e vai negar a segunda parte. Então, de forma prática, o que vai acontecer? Esse teu ou aqui você risca, coloca um i, aí você tem as duas proposições compostas, que estão ligadas pelo ou, no caso que agora vai ser um i. Como aqui está Marcelo não gosta de futebol, para você negar, basta você tirar o não. Então, tirou o não aqui, você já negou. Bruno não gosta de natação, também tira o não. Então, a tua frase vai ficar: Marcelo gosta de futebol e Bruno gosta de natação. Alternativa correta, letra D. Confere sim com o gabarito. Vamos para a próxima questão. Questão 12. Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos nessa prateleira. Então, nós temos aqui um caso de princípio fundamental da contagem, em especial o princípio multiplicativo. Você tem 4 livros e tem 10 espaços. Então, raciocina comigo da seguinte forma. A primeira possibilidade, você vai ter 10 espaços para colocar esses 4 livros. Quando você colocar o primeiro, você colocou o primeiro livro. Agora você vai ter só 9 espaços para poder colocar, 9 prateleiras disponíveis. Colocou o segundo livro, agora você só vai ter 8. Colocou o terceiro, você só vai ficar agora com 7 espaços para colocar o quarto livro. Então, quando você vai colocar o primeiro livro, tem 10 espaços. Quando vai colocar o segundo, só tem 9. Quando vai colocar o terceiro, só tem 8. E para colocar o quarto, só tem 7. Então, você vai multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 para chegar ao resultado de 5.040 possibilidades de você colocar esses livros. Então, a alternativa correta, a letra B, também está certinho. Esse conteúdo aqui é o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Questão 13, que foi uma questão anulada. Aqui ele diz o seguinte, ó, uma loja de eletrônicos decide realizar o sorteio de 2 brindes para os clientes que comprarem um televisor. No total, 200 clientes realizaram a compra do televisor e concorreram aos brindes, sendo 120 mulheres, vou anotar aqui, 120 são mulheres e 80 são homens. Considerando que ao ganhar um brinde, não se pode concorrer a outro brinde, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de que os ganhadores sejam um homem e uma mulher. Na verdade, aqui o erro da questão foi porque ele tinha que dizer a ordem, né? Se ele dissesse um homem e seguido uma mulher, dando a certeza, aí a questão não teria sido anulada. Então, como que a gente faz esse tipo de questão? Como ele quer que seja um homem e uma mulher, então você vai ter, se for o primeiro homem, vamos colocar assim, primeiro homem será 80 de 200, tá? Vezes, aí se ele tirar um homem lá dessa quantidade, aí você não vai ter mais 200 pessoas para o sorteio. Você vai ter 199. E as mulheres seriam 120. Então, segundo a mulher. Agora, se fosse o contrário, você teria o seguinte: você teria 120 sobre 200, que seria as mulheres, primeira mulher, e depois o homem você teria 80 por 199. Em ambos os casos aqui, em ambos os casos, você vai ver que vai dar o seguinte, ó, vamos cortar esse zerinho com esse aqui, esse vai com esse,
12 por 2 dá 6 e 8 vezes 6, 48. Daria 48 por 199, se ele tirar primeiro um homem e depois uma mulher. E também dá 48 por 199, se ele tirar uma mulher e depois, segundo, um homem. Aí você teria que somar essas duas probabilidades. No caso aqui teria 96 sobre 199. Por isso que está errado. Antes eles tinham colocado o gabarito como a letra D. Mas não é, porque ele não informou a ordem aqui. Ele deveria ter informado essa ordem para poder você ter a análise correta. Questão de probabilidade. Qualquer deslize é passível de anulação. Questão 14. Considere a proposição. Então, estamos diante aqui de uma proposição categórica. As proposições categóricas são as proposições que, dentro das proposições, nós temos os quantificadores, ou universal ou existencial. No caso, como ele quer assinar a alternativa que não apresenta uma negação da proposição anterior. Então, para você negar uma proposição categórica, se a proposição tem um quantificador universal, você tem que substituir por um quantificador existencial mais o não. Então você vai ver que, por exemplo, na letra A existe algum pesquisador que não é estudioso. Então ele colocou aqui o quantificador existencial, substituiu o universal pelo existencial e acrescentou o não. Então isso está correto, negação correta. Letra B também, algum não. Letra C, pelo menos um não. Perfeito. Letra D, existe pesquisador que não. Então, em todos esses 4 casos, ele fez a negação correta. Porém, na letra E, ele está substituindo um quantificador universal por um universal. E isso não pode acontecer. Isso está errado. Tá certo? Então, a alternativa que não apresenta uma negação é a letra E. Bate certinho com o gabarito, questão 14. Questão 15 também teve uma anulação. Ele quer que a gente faça a negação dessa proposição aqui. Maria viaja para o Rio de Janeiro se e somente se. Então nós temos aqui um bicondicional. Por isso que aqui em cima está a negação da bicondicional. E aí nós vamos ter o seguinte. Nós temos algumas maneiras de fazer a negação da bicondicional. Então quando você tem a bicondicional, ela é aqui, a tabela verdade dela dá o quê? Quando a primeira parte é verdadeira e a segunda é verdadeira, ela fica verdadeira. Quando é verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, fica falso. E quando é falso e falso, fica verdadeiro. Quando eu quero a negação, o que eu faço? Eu escrevo essa tabela verdade com os sinais, os valores lógicos opostos. Então aqui teria que ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Isso seria negar isso aqui, negar o bicondicional. Quando você nega esse bicondicional, você pode olhar que fica idêntico a uma disjunção exclusiva, que é o ou. Então a questão foi direta aqui no ou, na letra C. Ou Maria viaja para o Rio de Janeiro, ou Fernando viaja para São Paulo. Certinho, ele trocou aqui pelo ou. Só que existe outra maneira de você fazer, e eu vou te mostrar agora para você entender. Se você tiver não P e não Q, suponhamos que sejam essas proposições simples, P e Q, você vai ter o quê? Falso e falso, falso e verdadeiro. Vocês podem olhar que eu estou colocando o oposto, verdadeiro e falso, e verdadeiro e verdadeiro. Quando a gente fizer a disjunção exclusiva, o que acontece? Quando os valores são verdadeiros, fica falso. Quando os dois valores são falsos, fica falso. Então, nós temos o seguinte. Aqui seria falso, falso e internamente verdadeiro e verdadeiro. Vocês podem olhar que essa proposição composta, não P ou não Q, ela é igual a P ou Q. Né? Elas são idênticas. Então, eu poderia ter também esse aqui, ó, o ou, só que ao invés da proposição continuar do jeito que estava, eu posso negar, só que eu tenho que negar em ambas. Então, por isso que essa questão 15 ela foi anulada, porque ela tem essas duas alternativas como correta. Vamos para a questão 16. Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Então, ele me dá duas proposições e dá aqui uma composta. Ana é engenheira somente se
Aí aqui um detalhe, o somente se, pessoal, ele é diferente do se e somente se. Quando cai na prova somente se, o que nós estamos falando basicamente é uma condicional, que ela pode ser representada dessa forma. P somente se que. Então nós temos aqui essa proposição P, se P, então que. E aí nós vamos trabalhar em cima das condições suficiente e necessária. P é condição suficiente para Q e Q é condição necessária para P. Como nós temos que a proposição P aqui é Ana é engenheira, então nós temos que Ana ser engenheira, Ana ser engenheira é uma condição que suficiente para Bianca ser arquiteta. Então ele está colocando aqui a situação do P ser condição suficiente para o quê? Alternativa correta, letra B. Questão 16 não teve nenhum problema, certinho. Questão 17, eu já coloquei aqui a tabela verdade da conjunção que nós vamos utilizar. Conjunções são proposições compostas em que há uma presença do conectivo I e podem ser representadas pelo símbolo circunflexo. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Se P é verdadeira e Q é verdadeira, então P e Q é falsa. Então, vamos lá. P verdadeiro, Q verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Esse item está errado. Se P é verdadeiro e Q é falsa, então P e Q é falsa. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai gerar um resultado lógico falso. Alternativa correta, letra B. Certíssimo aqui, gabarito também. E a questão 18, que eu vou dar um bizu, vou resolver ela normal e depois eu vou dar um macete aqui, como é que a gente faz para chutar quando não dá mais tempo, tá? Então fica até o final que vai dar certo. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho as proposições e ele quer saber o valor lógico dessas proposições compostas. Então, nós vamos usar aqui a tabela verdade. Como aqui eu tenho uma disjunção, nós vamos usar primeiro essa tabela verdade. Para usar ela, eu preciso saber os valores lógicos aqui. Então, aqui eu tenho 7 menos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 7 menos 1 dá 6, que não é igual a 5. Então, essa parte aqui é falsa. Então, eu vou colocar falsa ou 3 é maior que 2? Sim, 3 é maior que 2, verdadeiro. Então, quando eu tenho falso e verdadeiro lá na minha disjunção, o resultado lógico é verdadeiro. Então, eu vou marcar aqui como um Vzinho. Aqui, 3 mais 2 é 5. 5 é igual a 4? Não, foi falso. Só que agora eu tenho aqui um bicondicional, um se e somente se. 1 é maior que 3? Também é falso. Então, eu vou ter falso e falso, falso e falso, só que a tabela verdade agora eu vou estar usando essa daqui. Então, vai resultar um valor lógico verdadeiro. Você coloca aqui o Vzinho. Aí, agora vamos fazer essa operação. 3 vezes 5 dá 15. 15 com 6, 21. 21 é igual a 21. Verdadeiro. 18 dividido por 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Não é igual a 7. É diferente. Então, falso. Quando eu tenho verdadeiro e falso, na minha condicional, verdadeiro e falso, na condicional, gera um resultado falso. É o famoso Vera Fischer falso. Então, falso. E agora, 4 vezes 4, 16. 16 mais 3 dá 19. Verdadeiro. Verdadeiro. E 9 menos 2 dá 7. 7 é igual a 7. Também é verdadeiro. Na minha conjunção, verdadeiro e verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui seria a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora eu vou fazer com um macete, tá? Para quem... Nessa coluna aqui vai ser a nossa resposta. Qual é o que repete mais? Não é o V? Então, você coloca o V. Nessa segunda coluna, também é o V. Na terceira coluna é o F. E na quarta coluna é o V. Então, é V, V, F, V. Esse é um macete que vocês podem estar utilizando para chutar. Nem sempre dá certo, mas na maioria dos casos vai dar certo sim. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Bom, eu sou o professor Tiago, eu espero que você tenha entendido todas as resoluções. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Não deixa de compartilhar essa resolução, que é praticamente uma revisão, com quem estiver estudando para concursos da banca IBFC, tanto para nível médio quanto para superior, porque as provas são bem parecidas. Vejo você na próxima resolução.